Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para continuar discutindo a venda do Marrone. No último vídeo aqui do canal, a gente discutiu aí as questões mais financeiras e até, diria, filosóficas da venda de um garoto da base para um concorrente direto, como o Vasco deveria lidar com essa situação, enfim. Se vocês não assistiram, assistam lá, vou deixar aqui o card aparecendo e lá no final também do vídeo vocês vão ver o card para vocês assistirem aí o meu comentário, caso ainda não tenham assistido. E hoje eu vou tratar de uma segunda questão, que é dentro de campo mesmo, né? Com a saída do Marrone, como é que o Vasco vai preencher a ausência dele? Muita gente defende que o Marrone já não devia ser titular do time do Vasco, já devia ter ido para o banco de reservas, pelo mau futebol que ele apresentou nesse início de temporada. Mas a verdade é que, mal ou bem, ele era ali um dos pilares da equipe, ele era um dos jogadores em que se apostava muito e tinha características específicas, né, que faziam com que ele continuasse titular. Era um jogador que, além de ter uma velocidade, que permitia ali uma saída rápida de jogo, era um atacante que recompunha muito bem defensivamente, né? Marcava lateral, foi um dos maiores roubadores de bola do Campeonato Brasileiro do ano passado, que é uma característica que é muito valorizada no futebol atual. E não por acaso, né? Eu tenho certeza que esse foi um dos motivos que fez o Sampaoli querer tanto levar o Marrone lá para o Atlético Mineiro. Mas enfim, ele já saiu, já não está mais no Vasco, e agora o Ramon precisa pensar numa outra solução. E o fato do técnico atual não ser o que estava no comando do clube antes da temporada ser interrompida, traz um ingrediente a mais aí de incógnita para essa questão, né? Porque uma coisa era a gente analisar agora, diante do esquema de jogo que o Abel pensava, quem poderia substituir o Marrone. Inclusive, eu acho que muito aí da má fase do Marrone nessa temporada se deve ao fato de que ele não era um jogador que se encaixava no esquema que o Abel pensava. O Abel queria um jogador que viesse atrás buscar a bola, que cortasse para o meio, né, tentasse finalizar. Nenhuma característica que encaixava com o futebol que o Marrone apresentou no ano passado. E se a gente fosse falar ali do esquema do Abel Braga, o substituto natural do Marrone seria ali o Benítez, né, que chegou ali um pouquinho antes, né, de interromper a temporada, chegou a entrar no decorrer das partidas, mas não apresentou muito ainda, né, não deu para ver como é que a gente poderia explorar bem o Benítez nesse time do Vasco. Ainda assim, eu acho que o Benítez é o substituto natural, né, porque foi um jogador que veio com muita pompa, que veio aí com a missão, né, de virar um dos destaques da equipe. O Abel e agora o Ramon já teria que naturalmente pensar num lugar para encaixar o Benítez aí. Com a saída do Marrone isso fica ainda mais fácil. A tendência natural é que o Benítez ocupe essa posição. Fora ele, outro jogador que vem correndo por fora aí para brigar por essa posição é o Bruno César, um jogador que era considerado praticamente carta fora do baralho, mas que nessa paralisação, por conta das dívidas que o Vasco tinha com o jogador e tudo mais, eles acabaram fazendo um bem bolado ali, renovaram o contrato do Bruno César por mais 2 anos, então aquela urgência que o Vasco tinha de tentar aproveitar o Bruno César de alguma forma, ela se intensificou, né? Não dá pra gente ficar mais 2 anos com o Bruno César do jeito que foi nesse último ano e meio, que é afundado no banco de reservas quando muito, porque na maioria das vezes nem selecionado para as partidas estava. O Ramon vai ter mais esse desafio aí de tentar integrar o Bruno César de alguma maneira nesse time e pode ser que o espaço aberto aí pelo Marrone sirva para isso. Sem falar nos moleques da base que também podem ter oportunidade. Um dos maiores destaques da equipe antes da paralisação era o Vinícius, né? E que, portanto, a tendência é que ele continue tendo oportunidades. Eu acho que o Vinícius ele tem uma característica muito diferente do Marrone. Quando ele entrava em campo, a gente também via isso. É um jogador muito ciscador, que gosta de ir para cima, procura a linha de fundo, mas não tem tanto aquela característica de voltar para poder recompor o meio campo, marcar lateral. O Vasco vai perder essa característica se eventualmente optar pelo Vinícius. E tem também outro jogador que pode ter mais oportunidades, que é o João Pedro, que é um garoto que se destacou muito na base. Pelo que eu vi da Copinha desse ano e do ano passado, é um grande talento que eu não sei porque não teve mais chances no time principal ainda, mas que pode vir a ter agora, né? Ele chegou a entrar em um jogo ou 2 dessa temporada contra o Botafogo e eu não me lembro qual foi o outro. Para mim, foi bem também, né? Se a gente considerar ali que foram os primeiros minutos dele como profissional, ele fez boas atuações e que eu acho que merecia mais espaço também. Qual desses 4 aí o Ramon vai escolher?
depende muito de como ele está pretendendo armar essa equipe. Ele vai manter o esquema do Abel e do Luxemburgo, de jogar ali com 3 atacantes, um atacante mais enfiado e 2 funcionando mais como ponta, um esquema que é, na verdade, mais um 4-5-1. Se ele optar por essa formação, ele vai fazer como o Luxemburgo, onde os pontas jogavam realmente como 2 laterais, buscando a linha de fundo, abrindo bastante, ou vai insistir na estratégia do Abel, onde esses 2 pontas, na verdade, eles jogam de pé trocado, buscando não a linha de fundo, não os flancos do campo, mas sim cortando para dentro, né? Tentando fechar ali, preparar para o chute, ou então para achar o centroavante desmarcado. Ou não, vai tentar um outro esquema tático, vai jogar num 4-4-2, vai jogar com 3 zagueiros, ou sei lá, que esquema ele vai tirar da cabeça. É muito importante a gente ter essa resposta para poder avaliar qual desses jogadores vai se encaixar melhor no esquema do técnico Ramon Menezes. Agora, de qualquer maneira, qualquer que seja o esquema do Ramon, a resposta mais provável que a gente pode dar, entre esses 4 nomes que eu citei aqui, qual é que o Ramon vai aproveitar? Pode ser que a resposta seja os 4, porque a gente sabe, né? Uma temporada, ela não se disputa só com o time titular. A sequência de jogos, ela faz com que a gente precise ter uma rotatividade dentro de campo e os mesmos jogadores não vão estar disponíveis o tempo todo. Seja porque vão estar contundidos, vão estar suspensos ou até mesmo vão estar desgastados pela sequência de jogos. E isso vai ser especialmente tenso nesse final de ano aí, pelas circunstâncias particulares que vão envolver esse final de temporada. A gente teve uma paralisação aí de até agora 3 meses, não sabe quanto tempo mais vai levar para voltar. Os jogadores só voltaram para treinamento agora, e mesmo assim, aos poucos, né, a coisa está engrenando aos poucos, e por mais que eles tenham aí, teoricamente, né, mantido ali a sua forma física dentro de casa, a gente sabe que não é a mesma coisa. A gente sabe que não é a mesma coisa. Então vai ter que ter toda uma preparação aí da comissão técnica de recondicionamento dos jogadores, mesmo que consiga deixar eles na ponta dos cascos aí. A tendência é que os jogos eles sejam muito mais espremidos, muito mais comprimidos no espaço de tempo. Quer dizer, a chance de a gente ter um jogo a cada 3, 4 dias é muito grande, sem nenhuma pausa. Então vai ser assim, ó, um jogo atrás do outro. Até por causa disso, a FIFA liberou 5 substituições por partida para tentar preservar mais os jogadores. E é por isso que vai ser ainda mais fundamental ter um elenco ali homogêneo, onde você possa trocar as peças sem ter uma queda de qualidade. E é muito nesse sentido até que eu lamentei a saída do Marrone. O pessoal falava, ah não, pode vender o Marrone porque ele nem era para ser titular do time mais, ele tinha que ser substituído por outro jogador mesmo. Mas galera, mesmo sem ser titular, ele seria importante nessa nova realidade que a gente está falando aqui. Ele com certeza seria um jogador que entraria dentro desse círculo de substituições aí, de até 5 substituições por jogo. Então, dentro desse cenário, não é difícil de imaginar que o Ramon vá iniciar a escalação botando o Benítez como titular, e eventualmente ele não tenha mais fôlego, e aí entre um Bruno César no lugar dele. Para uma próxima partida, não é também muita loucura de se imaginar que o Benítez ou o Bruno César, eles sejam suspensos por cartão amarelo, ou então até mesmo se contundam, ou sofram uma lesão muscular por conta da sequência de jogos, e aí vai abrir espaço para entrar um Vinícius e para entrar um João Pedro, né? Sem falar aí na possibilidade deles entrarem em outras posições, se eventualmente o Tales não puder jogar, o Tales pode ser negociado, e aí essa outra posição fica em aberto também. Isso é uma questão que eu acho que vai pesar muito, e que acho que nem todos os torcedores pararam para se atentar ainda. E é um problema com o qual o Vasco vai sofrer diante de um elenco tão enxuto que nem o Vasco tem hoje, porque a gente já perdeu o Marrone. A gente pode eventualmente perder o Tales também. Fala-se agora numa negociação do Pikachu. E aí, você perde esses jogadores, não gosto do Pikachu, não gosto do Marrone, beleza. Mas quem vai entrar no lugar desses jogadores? Será que vai conseguir manter o padrão? A qualidade do elenco, se você não repor, de maneira geral, cai, né? No caso do Pikachu, por exemplo, você vai vender ele lá pro Spartak de Moscou. Quem vai virar no seu lateral direito? O Cláudio Vinck, que, jogou 6 partidas pelo Vasco, chegou até a ficar afastado, treinando separado, porque não estava tecnicamente à altura do grupo, agora, de repente, vai virar solução? Ou vai dar chance para mais um garoto da base que mal jogou no time profissional, completamente verde, e baixar ainda mais ali o nível de experiência do time? Complicado, complicado. Ah não, então vamos trazer reforços, né? Já se especulou aí, né, que a diretoria vai trazer um reforço para cobrir a ausência do Marrone. Aí a gente vai voltar àquela questão que eu falei no vídeo anterior. O Marrone está sendo vendido, a justificativa para vender ele agora para um concorrente, por um preço abaixo do que se esperava inicialmente, para poder dar uma estancada aí na sangria, né, do Vasco, que está aí há 4, 5 meses
sem pagar salário, tentar botar o pagamento em dia ou mais próximo disso. Fala-se na venda do Tales pelo mesmo motivo, e aí de repente você vende ele, vende o Pikachu, e aí você pega parte desse dinheiro para trazer um jogador e com isso aumentar novamente a folha do Vasco. E aí você pode falar, Felipe, mas não vai aumentar a folha do Vasco, porque se você pensar que tirou o salário do Marrone, tirou o salário do Tales, tirou o salário do Pikachu, sobra dinheiro para contratar 1, 2 jogadores para a posição. Pois é, mas tem que ver, né? Uma das vantagens de você apostar na base e botar moleque da base é que salário de quem está começando é muito menor do que salário de jogador que já está no mercado. Você, um moleque de 21 anos aí, por mais que o Tales e o Marrone tenha sido reajustado o salário deles conforme eles foram se estabelecendo no time principal, ele começa, sei lá, com um salário de 20 mil, 30 mil e vai subindo aos poucos, né? Eu não sei quanto ganhava o Marrone nem o Tales, mas é difícil de estarem ganhando uns 300 mil reais, mesmo o caso do Pikachu. Se você quiser trazer um jogador que realmente faça a diferença, qualifique o time do Vasco, aí você já está falando de um salário de 300, 400 e muitas vezes, né, você vai apostar num jogador que nem vai corresponder em campo. Exemplos não faltam aí de jogadores que o Vasco trouxe pagando um salário alto e que na hora de justificar o salário em campo não mostraram nada, né? E se para lateral direita isso eventualmente pode ser até mais fácil de se corrigir, porque não é uma posição muito valorizada, para atacante a questão muda completamente de figura, né? Se o Vasco quiser trazer um jogador aí que realmente faça diferença no ataque, vai ter que desembolsar um bom dinheiro. E eu fico preocupado. Eu fico preocupado por 2 motivos. O primeiro é o que eu falei, né? O Vasco novamente colocar todas as suas fichas num jogador que não vai funcionar, né? Que a gente, na contratação, já fala, esse aí é uma aposta pra lá de arriscada. Espero que não seja o caso. Espero que se a diretoria for por esse caminho, faça ali uma escolha mais certeira, como foi com o Germancano, por exemplo. Até porque mesmo acertando na contratação, mesmo trazendo um jogador ali que possa agregar ao time do Vasco, ele ainda vai trazer para o clube o segundo problema, que é o quê? Mais uma vez, pesar a folha do Vasco, fazer a folha do Vasco ficar acima das capacidades de pagamento do clube, e aí a gente vê depois de 2, 3 meses, o Vasco atrasando salário de novo, o Vasco atrasando direito de imagem, e aí a gente chega lá no final do ano, ou no ano que vem, e descobre que desse elenco do Vasco aí, tá todo mundo metendo o clube no pau porque não pagou salário, porque esqueceu o FGTS, porque teve direito de imagem. E aí a gente volta para aquele ciclo vicioso que eu estava falando no último vídeo. Então, por conta de tudo isso, a minha torcida fica sendo para que o Vasco não contrate ninguém. Enquanto não conseguir botar os salários em dias, enquanto não tiver a certeza de que consegue chegar até o final do ano pagando em dia esse pessoal, o melhor é não trazer ninguém e torcer para que quem esteja lá consiga dar conta do recado. Então vamos torcer para o Benítez, que ainda nem estreou direito, né? Consiga realmente mostrar ali que foi uma aposta válida. Vamos torcer para o Bruno César calar a boca de todo mundo e dar a volta por cima ali e conseguir fazer ainda uma última grande temporada antes de eventualmente se aposentar. E vamos torcer para o Vinícius e para o João Pedro tá naquela categoria ali diminuta, né, de jogadores da base, que já conseguem estrear e já emendar a titularidade e virar uma referência do time, que nem foi o caso do Thales Magno, por exemplo, né? É a torcida que a gente fica. Beleza? Mas diga nos comentários, então, qual é a escalação que vocês imaginam pro Vasco com a saída do Marrone agora, sem contratar ninguém, só com quem tá no elenco. Como vocês montariam o time do Vasco? Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal e a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco. Ajude você também ao Sobre Vasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se/Sobre Vasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.